Capítulo 29. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untada com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Pô-los-ás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, e os submeterás a uma ablução. Tomarás, em seguida, os ornamentos e revestirás Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Cingi-los-ás com uma cintura, a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás a Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião, Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás em presença do Senhor o novilho, na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento, é um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Degolá-lo-ás e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, pô-los-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. E queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor consumido em honra do Senhor. Tomarás, em seguida, o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Degolá-lo-ás e tomarás do seu sangue para metê-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os áluques de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo de unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é um carneiro de inauguração. Tomarás ainda, na cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Meterás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás, agitando-os, como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás, em seguida, de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Este é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando-o, como oblação diante do Senhor. Esta será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração que são destinadas a Arão e seus filhos. Este será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas, esta é uma oferta reservada, já aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar, e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para a expiação quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas.
Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto e não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei e empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado, por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar, e far-lhe-ás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias, e consagrarás esse altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo o que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia, perpetuamente. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhantes às da manhã. Este é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Este holocausto será perpétuo e será oferecido, em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós, para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar, consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus que os tirou do Egito para habitar entre eles, eu, o Senhor seu Deus.